Ciumento, para de ser tão ciumento. Ciumento, para de ser tão ciumento. E aí, tem peludo ciumento por aí? Olá, cá estou eu novamente para mais um vídeo para vocês. Eu me chamo Dani Ramos, sou médica veterinária comportamentalista aqui do Diário de uma Psicovete e hoje a gente vai falar sobre ciúmes. Então, quem já está interessado aí no tema, já curte, comenta, compartilha aí com os amigos e já se inscreve no canal. Então bora lá falar daquele que os tutores têm certeza que seus doguinhos sentem, aquele que geralmente é o culpado pela grande parte dos comportamentos inapropriados dos doguinhos. Vamos finalmente falar dos ciúmes. Ou será ciúme? As duas grafias são aceitas, mas a gente tem que concordar o artigo, hein? O ciúme ou ciúmes. Bom, se grafia e concordância já são um pouco esquisitas, imagina falar sobre como os cães sentem e manifestam essa emoção tão complexa. Será que eles sentem mesmo? O que a ciência tem para nos dizer? Ainda que os tutores tenham certeza que seus doguinhos sentem e manifestam ciúmes, a maioria das pessoas não tem dúvidas sobre isso, a ciência ainda tem algumas dúvidas. Até o momento, a gente tem cerca de 6 artigos científicos publicados em revistas aí renomadas que investigaram o tema, que investigaram essa emoção nos cães. E sim, a gente já tem algumas evidências a partir dessas pesquisas de que de fato os cães eles respondem a uma situação, algumas situações testadas, potencialmente eliciadoras de ciúmes. Então eles percebem e eles respondem. Mas ainda existe o questionamento sobre se aquela resposta deles significa que eles sentem os ciúmes da mesma maneira que nós humanos sentimos. Bom, eu vou falar para vocês agora especificamente dessa pesquisa que acabou de ser publicada. Uma pesquisa realizada por um grupo focado no estudo da cognição, da mente, da inteligência dos cães, lá da Nova Zelândia. Essa pesquisa, que foi publicada na revista Psychological Science, contou com a participação de 18 cães, 11 fêmeas e 7 machos, de várias raças, inclusive cães sem raça definida, de idades variadas, e eram cães de família e não cães de laboratório. Esses cães eram trazidos para a universidade, então para um laboratório de pesquisa, e eles eram primeiro familiarizados a essa sala, as condições todas de teste, e eles eram avaliados todos em 2 condições. Em ambas as condições, esses cães eram colocados a uma distância mais ou menos de 5 metros dos seus tutores, sempre um cão e um tutor por vez. E a essa distância, presos a uma guia, esses cães observavam os seus tutores interagindo com alguns elementos. E o que os pesquisadores avaliaram foi a motivação, a força desse desejo de se aproximar dos cães. Como eles estavam presos a essa guia, os pesquisadores posteriormente avaliaram a força do puxão desses cães à medida que eles observavam seus cães interagindo aí com alguns elementos. Na condição 1, que eles chamaram de condição cão, esses cães observavam a essa distância os seus tutores potencialmente interagindo com outro cão. Não era um cão real, era um cão de pelúcia, mas um cão do mesmo tamanho, mesmo porte de um cão de verdade. O tutor ficava atrás de um biombo junto com esse cão. E em determinado momento do teste, então primeiramente era mostrado para esses cães que seus tutores estavam atrás daquele biombo e que atrás daquele biombo tinha também esse cão de pelúcia, e depois eles fechavam esse biombo e deixavam apenas uma janelinha aberta, de modo que os cães observavam que seus tutores estavam acariciando, conversando e interagindo com o cachorro. Então, embora eles não vissem o cachorro, eles já tinham visto anteriormente, então possivelmente esses cães deduziram que os tutores estavam interagindo com esses cães.
Na condição 2 de teste, que eles chamaram de condição cilindro, os tutores também permaneciam a 5 metros de distância, porém dessa vez os tutores interagiram com um cilindro de pelúcia. Então esse cilindro de pelúcia era colocado na frente do tutor e o tutor também acariciava, interagia e conversava com esse cilindro. E por 30 segundos na condição 2, assim como 30 segundos na condição 1, os cães observavam então essa interação, sendo que na situação cachorro, na condição 1, os cães não viam o cachorro durante a interação. Eles viam que o cachorro estava de frente ao tutor, porém, durante os 30 segundos, eles observavam apenas a movimentação do tutor, tendo que deduzir que esse tutor estava interagindo com o cachorro. Os tutores não sabiam se estavam interagindo com o cão de pelúcia ou com o cilindro de pelúcia. Esses tutores usavam óculos de natação, esses tutores usavam fone de ouvido e eles só sentiam a pelúcia. Então eles interagiam de maneira cega, porque se os tutores soubessem que estavam interagindo com um cão, ainda que falso, pode ser que o comportamento deles fosse diferente e isso suscitasse uma resposta diferente também nos seus cães. Então, os tutores estavam cegos em relação a isso. A ordem de interação, primeiro cão, depois cilindro, primeiro cilindro, depois cão, variou ao longo dos testes com esses 18 cães. E depois foi avaliado, então, durante esses 30 segundos em cada condição, qual era a força máxima que foi colocada por esses cães na tentativa de se aproximar da dupla. Sendo que na condição 1, a dupla que ele observava era o seu tutor com um cão, e na condição 2, ele observava a dupla tutor-cilindro. Quais foram os resultados dessa pesquisa? Houve uma diferença grande, estatisticamente significativa, entre a força dos puxões quando os cães observavam os tutores interagindo com o cão de pelúcia, se comparado com a força dos puxões quando eles observavam os seus tutores interagindo com o cilindro de pelúcia. Então foi muito maior o puxão quando eles observavam os seus tutores interagindo ou deduziam que os tutores estavam interagindo, afinal o cão estava encoberto, com aquilo que eles consideraram então um potencial rival do cão. Então foi diferente para esses cães observar o tutor interagindo com algo potencialmente animado, um outro cão, do que com um objeto inanimado. Eles tiveram um interesse muito maior de se aproximar quando os tutores potencialmente estavam interagindo com outro cão. Um ponto importante aqui, que eu imagino que vários de vocês estejam se perguntando, é se esses cães encararam esses cães de pelúcia como cães reais ou como objetos de pelúcia, tais como cilindros. E é importante dizer para vocês que depois da sequência dos 2 testes, nas 2 condições, os pesquisadores soltavam esses cães e observavam o comportamento deles quando se aproximavam então do tutor e do objeto de pelúcia, do cão de pelúcia. E o que eles viram na quase totalidade dos casos foram comportamentos de aproximação que os cães usam na realidade. Então eles se aproximaram aí cheirando a região anogenital, cheirando o focinho, tal como geralmente eles fazem com cães reais. Então, será que a gente pode dizer aí com certeza que os cães sentem ciúmes a partir dos resultados dessa pesquisa? Bom, essa pesquisa evidenciou 3 elementos bastante relevantes nos ciúmes. Então, o primeiro deles é que para haver ciúmes, o sujeito que sente ciúmes precisa reagir a uma interação do seu parceiro com uma figura social e não com um objeto inanimado e irrelevante socialmente. E essa pesquisa mostrou, porque eles não reagiram ao cilindro, mas reagiram aos cães. O segundo ponto é que para que haja ciúmes, o sujeito que sente ciúmes, precisa reagir com o comportamento enciumado quando o seu parceiro interage com essa figura socialmente relevante e não quando simplesmente esse objeto está lá. E nessa pesquisa também eles testaram isso e os cães só reagiram ao cão de pelúcia
quando o tutor interagia com ele e não somente quando o cão estava ali parado. Então esse segundo elemento também foi comprovado nesse estudo. E o terceiro ponto demonstrado também nessa pesquisa é que o sujeito que sente ciúmes, ele é capaz de demonstrar essa emoção não somente quando ele visualiza o seu parceiro interagindo com o rival, mas quando ele deduz, ou seja, quando ele tem uma representação mental de que aquela interação com o rival, aquela interação que elicia os ciúmes, ele tem que deduzir que ela esteja acontecendo. Como nesse teste os cães não viam diretamente o tutor interagir com o cão, mas eles deduziam que aquela interação estava acontecendo, então pela primeira vez esse terceiro elemento que faz parte do sentir e manifestar ciúmes foi demonstrado nos cães. Nós não sabemos, entretanto, sobre um quarto elemento importante. Quando o sujeito sente ciúmes e ele quer se aproximar, isso foi demonstrado na pesquisa, uma força maior no puxão, na tentativa de se aproximar, ele se aproxima da dupla, então do seu parceiro que está interagindo com o rival, para tirar esse rival e para direcionar para ele a atenção do seu parceiro. E nessa pesquisa não foi avaliado, testado nada além da força do puxão. Então resta saber o que exatamente esses cães fariam se eles tivessem sido permitidos interagir. Porque uma das questões é se talvez eles deduzirem que o tutor estava interagindo com o outro cão, suscitou neles um desejo de interagir também, o que seria algo equivalente a uma inveja. Isso difere o desejo de se aproximar, ou a inveja, o desejo de se aproximar também, ele difere dos ciúmes, porque nos ciúmes eu quero proteger esse meu parceiro desse rival, e é aí que aparecem comportamentos muitas vezes agressivos, até uma tentativa de tirar o rival e de direcionar a atenção do parceiro para mim. Os autores falam que se esses cães tivessem interesse apenas em interagir, então eles viram o tutor interagindo e eles querem interagir também, eles teriam puxado com a mesma força quando eles viam o seu tutor interagindo com o cilindro. Porém, se esses cães realmente perceberam os cães de pelúcia como cães reais e os cilindros como brinquedos de pelúcia, o desejo maior de se aproximar talvez acontecesse quando eles percebem o tutor interagindo com o cão e não com o cilindro. Então, realmente, a gente precisaria saber o que esses cães fariam se eles se aproximassem aí da interação. E isso a gente não sabe a partir dessa pesquisa. E o que eu vou concluir aí para vocês? A gente tem aí mais um passinho, um passão que foi dado, mais uma pesquisa evidenciando aí mais um elemento fazendo parte da emoção ciúmes e presente nos cães. Então, realmente, quando o cão, o nosso cão, observa a gente interagindo com outro sujeito, no caso, um outro cão, ele percebe isso, é diferente de nos observar interagindo com um objeto qualquer, e o desejo dele de interagir é muito grande. Então, ainda temos algumas dúvidas para serem respondidas. Ainda é cedo para dizer que quando nossos cães observam a gente interagindo com outro cão, um gato, até com uma pessoa, que ele sente os ciúmes tal como nós sentimos e desejamos aquela vontade de mandar para longe aquela pessoa e ter o nosso parceiro só pra gente. A gente ainda não sabe se é exatamente assim com eles também, mas que eles estão espertos, de olho nessa interação, sim, eles estão e estão querendo se aproximar para alguma coisa. Então vamos aguardar as próximas pesquisas. É isso aí, se você gostou, deixa o seu comentário, se o seu cãozinho sente aí o ciúme, aproveita e comenta pra gente, conta pra gente, compartilha o vídeo com aquele seu colega que também tem um peludinho ciumento em casa, aproveita e já se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!